Os monastérios antigos, espalhados por várias culturas e continentes, são repositórios de conhecimento, espiritualidade e mistérios. Ao longo dos séculos, esses locais sagrados foram mais do que apenas refúgios religiosos, eles guardaram segredos que ainda intrigam historiadores, arqueólogos e exploradores. De práticas espirituais secretas a manuscritos perdidos, os monastérios antigos contêm um legado de sabedoria oculta e rituais desconhecidos. Vamos explorar 12 dos monastérios mais misteriosos e os segredos que eles ainda guardam. O mistério dos manuscritos de Nag Hammadi, Egito. Em 1945, um grupo de camponeses egípcios descobriu uma coleção de 13 códices de papiro em uma jarra de barro perto da cidade de Nag Hammadi. Esses manuscritos, que datam do século IV, contêm textos gnósticos que haviam sido suprimidos pela Igreja cristã primitiva. As escrituras revelam uma visão alternativa do cristianismo e práticas espirituais esotéricas que diferem radicalmente da ortodoxia estabelecida. A descoberta desses textos trouxe à luz uma tradição espiritual esquecida que oferece novas perspectivas sobre a fé e o conhecimento espiritual antigo. O enigma dos códigos dos monastérios tibetanos, Tibete. Os monastérios tibetanos, situados nas alturas remotas do Himalaia, são conhecidos por suas práticas espirituais únicas e conhecimento esotérico. Monges desses monastérios desenvolveram códigos secretos e métodos de meditação avançados que, segundo relatos, permitem feitos sobre-humanos, como levitação e telepatia. Textos antigos e testemunhos de visitantes ocidentais documentaram essas habilidades, mas a falta de acesso e o misticismo em torno dessas práticas mantém muitos desses segredos envoltos em mistério. A Biblioteca Escondida do Mosteiro de Santa Catalina, Peru. Localizado em Arequipa, Peru, abriga uma biblioteca que permaneceu oculta ao mundo exterior por séculos. Construído no século XVI, o mosteiro funcionou como um convento fechado, onde as freiras não tinham contato com o mundo exterior. Recentemente, exploradores descobriram que a biblioteca continha manuscritos que datam do período colonial, muitos dos quais nunca foram catalogados ou estudados. Esses textos oferecem uma visão única da vida religiosa e social do Peru colonial, guardando segredos que ainda esperam ser revelados. O mistério dos mapas de mosteiros medievais. Europa. Muitos mosteiros europeus serviram como centros de aprendizado, onde monges copistas criavam e preservavam mapas que documentavam o conhecimento geográfico da época. Alguns desses mapas, como o mapa de Hereford, contêm representações misteriosas de terras desconhecidas e criaturas míticas. Esses mapas antigos levantam questões sobre a verdadeira extensão do conhecimento medieval sobre o mundo e se alguns exploradores poderiam ter descoberto territórios desconhecidos muito antes dos navegadores renascentistas. Os segredos dos monastérios das cavernas de Ajanta, Índia. Abrigam uma série de mosteiros e templos budistas esculpidos em rocha que datam do século II a.C. Estes monastérios foram abandonados e esquecidos até sua redescoberta em 1819 por um oficial britânico. As cavernas contêm murais e esculturas que representam a vida e os ensinamentos de Buda, mas também abrigam passagens e câmaras ocultas que sugerem uma história mais complexa de rituais secretos e práticas espirituais. A arte e a arquitetura das cavernas continuam a intrigar historiadores, que tentam decifrar o verdadeiro propósito desses locais. O Monastério dos Manuscritos Queimados, Rússia. Situado em uma remota ilha no Mar Branco da Rússia, tem uma história marcada por rebeliões, privações e mistérios. Durante séculos, o monastério foi um centro de aprendizado e espiritualidade, até que as autoridades soviéticas o transformaram em um campo de trabalho forçado. Relatos indicam que, durante esse período, muitos manuscritos antigos foram queimados ou escondidos para evitar sua destruição. Os segredos que esses textos poderiam ter revelado continuam perdidos, alimentando teorias sobre o que o conhecimento contido neles poderia ter significado para a espiritualidade russa. As tumbas secretas do Mosteiro de Shaolin, China. Famoso por sua associação com o Kung Fu, é também um lugar de grande importância espiritual e cultural na China. Além de ser um centro de treinamento de artes marciais, o mosteiro abriga túmulos secretos de monges e mestres que alcançaram altos níveis de realização espiritual.
Disse que algumas dessas tumbas contêm pergaminhos ocultos e objetos de poder espiritual que foram enterrados com seus ocupantes. O acesso restrito e as lendas em torno desses túmulos continuam a alimentar o fascínio por este local sagrado. Os manuscritos criptografados do Mosteiro de Yuste, Espanha, onde o imperador Carlos V passou seus últimos dias, foram encontrados manuscritos criptografados que intrigam historiadores até hoje. Esses documentos, escritos em um código ainda não totalmente decifrado, levantam questões sobre segredos de Estado e correspondências pessoais que o imperador poderia ter desejado manter ocultos. O mistério em torno desses textos sugere que o monastério abrigava não apenas um lugar de retiro espiritual, mas também um centro de intriga política. As relíquias desaparecidas do Mosteiro de Monte Athos, Grécia, também conhecido como a Montanha Sagrada, abriga 20 mosteiros ortodoxos em um enclave autônomo na Grécia. Durante séculos, esses mosteiros coletaram relíquias sagradas e manuscritos raros que atraíram peregrinos e estudiosos de todo o mundo. No entanto, muitas dessas relíquias desapareceram misteriosamente ao longo dos anos, sem deixar rastros. Algumas teorias sugerem roubo, enquanto outras falam de armazenamento secreto para proteger esses artefatos de invasões ou desastres. O destino dessas relíquias continua a ser um mistério fascinante. A alquimia dos monastérios herméticos, Europa medieval. Alguns monastérios se tornaram centros de estudo da alquimia, uma prática que combinava ciência, filosofia e espiritualidade em uma busca pela transformação espiritual e pela pedra filosofal. Esses monastérios herméticos abrigavam alquimistas que escreviam tratados criptografados sobre a transmutação de metais e a busca pela imortalidade. Manuscritos antigos, como o Mutus Liber, encontrado em um monastério francês, ainda provocam debate sobre seu verdadeiro significado e sobre o que esses monges alquimistas poderiam ter descoberto. As ruínas submersas do Mosteiro de Kelia, Egito, localizado perto do Lago Marioute, foram redescobertas por arqueólogos subaquáticos na década de 1990. Fundado no século IV, o mosteiro era um importante centro monástico cristão, que floresceu até o século VIII. As ruínas revelaram uma rede de celas monásticas e passagens secretas, sugerindo práticas espirituais que se estendiam além dos rituais diários conhecidos. A pesquisa contínua no local tenta desvendar os segredos que esses monásticos poderiam ter guardado em suas vidas solitárias de contemplação. O legado secreto dos monastérios etíopes, Etiópia. Monastérios antigos como o de Debre Damo guardam segredos que remontam aos primeiros dias do cristianismo. Acesso a esses mosteiros muitas vezes exige uma escalada árdua, e alguns ainda proíbem a entrada de mulheres, preservando práticas e tradições que datam de séculos atrás. Manuscritos antigos e artefatos sagrados descobertos nesses locais revelam uma mistura única de tradições judaicas, cristãs e locais. Os monges que vivem nestes monastérios continuam a praticar rituais que são praticamente desconhecidos para o mundo exterior, mantendo o legado secreto de sua fé e cultura. Os monastérios antigos não são apenas lugares de retiro espiritual, mas também repositórios de conhecimento, mistério e tradição. Eles guardam segredos que desafiam nossa compreensão moderna e nos convidam a explorar os limites do que é conhecido e desconhecido. Através desses monastérios, podemos vislumbrar um passado onde o espiritual e o mundano se entrelaçam, revelando a profundidade e a complexidade da busca humana. Até a próxima!